Contar histórias. Contar histórias é um gatilho mental muito forte. Pode ver que eu utilizo bastante esse gatilho mental. Chega um momento que você já não utiliza mais gatilhos mentais por querer. Então, lá atrás, eu fazia o quê como professor? Eu ficava utilizando. Agora é igual dirigir carro. Quando você está aprendendo a dirigir, o que você faz? Você vai pisar na embreagem, você olha, aperta, olha para o lado, engata, olha para frente, nossa, quase bati, e aí você vai todo perdido. Você anda todo perdido. Nossa, onde que é a primeira mesmo? Você olha, vê para poder engatar e fica olhando. Você fica tudo perdido. E hoje, para quem já sabe dirigir, cara, você sai de casa, chega no destino e você pensa: caramba, cara, como é que eu cheguei aqui? Já aconteceu comigo, falando: nossa, cara, já cheguei, nem vi o caminho, cara. Passei semáforo, dirigi, passei por um monte de lugar. Cara, a cabeça estava tão na lua, tão no automático, que você parou no semáforo, dirigiu, olhou, né? Buzinou, fez lá mil e uma coisas sem pensar, tudo no automático. Então, no começo, é a mesma coisa para você utilizar esses gatilhos mentais. Então, eu, como professor, como marqueteiro, ou às vezes durante alguma negociação, durante o trabalho, eu ficava pensando: agora eu vou usar o gatilho mental de história. Agora eu vou fazer não sei o quê. Agora eu vou utilizar o gatilho mental, não sei o que lá. Agora, chega uma hora que você começa a usar tudo no automático. Hoje, eu durante as aulas eu conto história, faço não sei o quê, mas assim, ó, normal, sem pensar mais. Já não é mais, ele vai no automático. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu até penso muito pouco, mas a coisa vai fluindo normal. Beleza? Então, assim, quando a gente fala no primeiro gatilho mental, que é contar histórias, o contar histórias, ele é uma coisa muito antiga. Se você pegar a Bíblia é um conjunto de livros, onde ali, segundo João, segundo Mateus, né? Então, tá ali, ele vai contando uma história. Você ele vai contando uma história e vai fazendo com que a pessoa fique o quê? Fique motivada. Poxa, legal. Eu vou. Você cai no, num livro, qualquer livro religioso, pode ver que todos eles contam uma história. Quando você assiste uma palestra de motivação, tem lá uma história, e pode ver que todas as histórias, história é verídico, né? História com é fictício, né? Então, sejam histórias, mas que seja, todas elas geralmente sempre tem o que a gente chama de caminho do herói ou a jornada do herói. O que é a jornada do herói? Jornada do herói, ele sempre vai ter, sempre alguém que começa simples, aí ele acha, não todos, mas a maioria, ele acha algum mentor, aí ele, de frágil, passa a ser mais forte, e aí ele começa uma jornada, dentro dessa jornada, ele encontra amigos, faz amigos, dentro dessa jornada com esses amigos, ele tem uma perda, alguém morre, alguém acontece um acidente, alguém é prejudicado, acontece alguma coisa dentro dessa história, e aí, no final, ou acaba de uma forma triste, ou acaba de uma forma muito alegre. Mas, se você vê essa jornada do herói, vocês procuram, pode procurar na internet Jornada do Herói. Isso foi Platão, Aristóteles, não lembro. Sei que, cara, trocentos anos lá atrás lá. Então, assim, tudo tem a jornada do herói. Assiste um filme, participe de uma palestra, é, é, um livro religioso, sempre vai ter a jornada do herói, seja ela verídica, seja ela não. Legal? Então, sempre vai ter uma jornada do herói, porque a nossa vida é a jornada de um herói. A nossa vida é a jornada do herói.
todos tiveram momentos de dificuldade, momentos de alegria, momentos de tristeza, perdas, ganhos, momentos de frustração, momentos, né, de alegria. Então, todas as pessoas têm essa jornada do herói. E todas as pessoas, todas, sempre vão ter, sempre vão querer alguma coisa melhor. Sempre a gente vai ter. Então, pega a criança, desde quando ela é criança, ela tem um sonho. E aí tem o mundo da fantasia, tal. E nós, hoje, quando ficamos mais adultos, a gente também tem diversas fantasias, a gente também tem diversos desejos. Então, quando o cara é criança, ele quer ser super-herói. Quando você fica maior, você quer também ser super-herói. Professor, não entendi, mas eu não quero ser Batman, não quero ser Robin. Sim, você quer ser um atleta, você quer ser um empresário, você quer ser né, alguém bem-sucedido com dinheiro, você quer morar num sítio, você quer ter uma fazenda, você quer ter uma moto grande, você quer ter um carro esportivo, você quer, sei lá, você quer morar nos Estados Unidos, você quer. Cara, você também vai ter, você também tem sonhos e fantasias. Os sonhos são diferentes, mas sempre, a história sempre é forte. Aí, professor, por que você falou tudo isso? Bom, eu falei tudo isso porque a sua história, toda história tem uma promessa, tem um caminho. Você pega lá a história do Batman. Ele dependendo de qual é, a história dele é ficar forte e tal, lutar contra o crime. O outro é tirar de circulação o cara malvado lá no final. O Jornada do Herói, a história lá do Senhor dos Anéis. Pegar o anel e jogar lá de cima, lá do negócio lá no vulcão lá, para acabar com a guerra e etc. Então, sempre vai ter um motivo. Aí que está. Qual é a promessa da sua empresa? Qual é a promessa do seu salão de beleza quando você for contar a história do seu salão de beleza, do seu produto ou serviço? Qual é a promessa? Aquilo que a gente viu na primeira aula de marketing digital. Qual é a promessa? Na hora de contar a história, você vai ter que levar o seu, o seu personagem de A Z. Você vai ter que fazer ele traçar uma jornada. Qual é a promessa que você está dizendo? Olha, eu vou contar uma história para você. Cara, ó, eu fazia maquiagem e veja a vergonha que eu passei num casamento. Eu chorei porque era casamento da minha irmã. E aí, quando chegou no casamento da minha irmã, eu usei a maquiagem e tal. E aí, nossa, tava um dia de calor, e é lógico, a igreja não tinha ar-condicionado. E aí nossa, aí minha maquiagem ficou feia, tal, escorreu tudo, veja bem, e vai contando a história. Hoje já não é mais assim. Hoje eu utilizo alguns produtos diferentes. Então, tá vendo? Contou uma história, falou de uma jornada, chegou lá no final, você disse, olha, hoje eu utilizo esses produtos e tal, nananana. Aí a pessoa, opa, gostei. Ela, por quê? O que é a história? A história, a criança se coloca no lugar do personagem. Quando é criança. Quando é adulto, o que a gente faz? Você se coloca no lugar do cara. Olha, eu era muito humilde e eu morava em tal lugar e eu queria dar uma vida melhor para minha família, para os meus pais e tal. E aí eu comecei a fazer marketing digital. E aí eu comecei a ganhar dinheiro e tal. E hoje, graças a Deus, eu não sou rico, mas eu ganho, tenho uma vida boa, consegui comprar um carro e tal. E aí o que você faz? A criança se coloca no lugar do personagem. E ele quer voar, ele quer salvar a princesa e ele tal. E você vai ter que a mesma coisa. Você fala, bom, se essa criatura conseguiu, eu também vou conseguir. Se essa moça não borra mais a maquiagem dela, então eu também não quero que borre mais a minha também. Legal? Então você se coloca no lugar do outro, é mais fácil, porque quando você conta uma história, fica mais fácil você convencer o outro. Por isso chama gatilho mental. Por quê? O cara pensa o quê? A história dele é similar à minha.
Se deu certo para ele, então pode dar certo para mim também. É diferente do que você dizer assim: "Ó, meninas, tudo bem? Seguinte, meninas, olha, o que que eu vou sugerir para vocês hoje? Entre no site do Magazine Luiza, que está aqui embaixo, e compre esse kit de maquiagem. Ele vai evitar que borre. Tudo bem, meninas? Obrigado. Ó, eu passei aqui rapidinho para falar isso para vocês." É diferente de dizer: "Eu estive num casamento há um tempo atrás", que é igual a historinha que eu já contei para vocês. Entendeu? Então, quando você conta uma história e depois oferece um produto, a tendência, não é sempre, a tendência é a pessoa acreditar. Ah, se deu certo para ela, pode ser que dê certo para mim. E as pessoas não gostam de comprar as coisas, as pessoas gostam, no fundo, as pessoas gostam de ser induzidas a comprar. É a realidade do marketing. Legal? Então, as pessoas, você compra? Não, não quero comprar. Olha, eu vou contar uma historinha, aí depois você compra. Ah, então tá bom, então conta a história, depois eu compro. É mais ou menos assim. Legal? Bom, então gatilho mental é história.